Dr. Arthur Dzik acaba de chegar de Londres, 42º Congresso de Reprodução Assistida. E eu estou aqui muito preocupada com essas questões da genética. Isso foi discutido no Congresso também? Oi, Isabel. Sim, foi muito discutido. Primeiro, só dar alguns dados assim de quem esteve lá em loco, né? Bom, Londres a 40 graus, ninguém merece. Ninguém merece, né? Não combina com cultura, foi super complicado. Agora, eu fiquei impressionado com Londres dessa vez, né? Uma cidade que tudo funciona, para vocês terem uma ideia. Um congresso para 15 mil congressistas do mundo inteiro, mais de 100 países, e o lugar do congresso, um pouco afastado, mas que tem transporte público. Eu acabei precisando usar um pouco de Uber, mas de qualquer forma, parecia que nem tinha congresso lá dentro, de tão grande, de tão organizado. Tinha outros 3, 4 eventos ao mesmo tempo. Como tudo funciona. E naquele domingo tinha congresso, tinha Fórmula 1 e tinha Wimbledon. Então a cidade estava lotada, mas tudo funcionando. Fiquei realmente bem surpreendido com a organização, né, de Londres, né, nesse sentido, né? Então, tudo funcionou super bem, como eu estou dizendo, um congresso gigante, o maior congresso em número de inscritos, né? Ele rivalizava com os Estados Unidos. Eu não vou aqui ficar fazendo né? Mas isso é uma verdade. Hoje em dia vai muito mais gente para a Europa do que para os Estados Unidos, né? E a gente vê isso também no Congresso. Então é um Congresso americano que era igual a igual. O Congresso americano com dificuldade tem 5 mil participantes, e é um congresso para o mundo inteiro, mas não é mais o mundo que consegue ir para os Estados Unidos. Por outro lado, na Europa, né, um congresso para 15 mil congressistas do mundo inteiro. Então parecia uma torre de Babel, né? Então isso foi muito legal de ver, né? E de participar, né? E de fazer parte dessa torre de Babel, né? Então, como a gente se atualiza, né, constantemente, né? A gente não vai só atrás das últimas novidades. Não é que nem desfile de modas, ver qual é a tendência da cor ou do modelo para... Não é isso o Congresso de Medicina, né? A gente evolui a cada dia, a cada semana, né? Com os conceitos, né, que são colocados, né? Então, colocado isso, né, eu queria destacar a genética. Foi muito estudada e muito discutida, né, no Congresso, e realmente o estudo genético pré-implantacional é uma verdade estabelecida, mas com algumas ressalvas, por exemplo, na Europa, né? Esse estudo genético que a gente faz, o PGTA, de screening, para ver se tem ou não tem, principalmente síndrome de Down, ele não é aceito, por exemplo, na França, ele não é realizado na Escandinávia, né? Porque... Que não? Porque a gente tem um pouco de dúvidas nos resultados, e também porque ele não representa uma coisa importante na saúde pública, né? Ele é muito feito na saúde privada. Então, nos Estados Unidos, quase 45% de todos os tipos de fertilização fazem estudo genético, né? Porque é um outro conceito de medicina. E a gente tem um grau de ansiedade muito maior, né, nesse tipo de situação. E no Brasil também. Tem clínicas no Brasil que 90% dos ciclos fazem estudo genético. Eu diria que isso é um tremendo de exagero. E isso é fruto da ansiedade, na minha opinião, né, do brasileiro. O brasileiro é um povo também muito ansioso, comparado com, por exemplo, e o acesso a essa tecnologia, quando você pode só pagar. Na Europa não basta só pagar, né? Tem países que nem pagando você tem. Então eu queria fazer esse contraponto. Mas isso está acontecendo no mundo inteiro, o que está acontecendo no Brasil, casais que não têm dificuldade para engravidar vão para a reprodução assistida só para poder ter esse teste genético. Não, há uma mistura né? O que tem que ser feito, na minha opinião, são testes para doenças raras, né?
que é um painel de compatibilidade de doenças raras, recessivas normalmente, e que os pais são portadores. Então, é um casal saudável e que está querendo engravidar, nem estou falando de reprodução assistida, estou falando na população geral. Isso sim é um super avanço, e quando a gente tem os dois, tem o mesmo gene, são portadores do mesmo gene recessivo da mesma doença, que é identificado nesse painel, né, de doenças recessivas. Então, isso sim indica um tratamento de reprodução assistida, e isso tem que ser estudado no embrião. Não é esse screening do PGTA que a gente fala, que é basicamente para afastar a síndrome de Down, né, que é muito prevalente, mas mesmo assim, para você ter uma ideia, a chance que um casal de 40 anos tem de ter um bebê com Down é de 1%. Né? Então, não é tão alto assim, mas é que a gente vê muita gente nesse sentido. E a gente tem também, por conta da ansiedade, aí eu queria fazer o link da genética, né, que a gente realmente tem tido um aumento ou de diagnóstico ou de incidência dos problemas neurovegetativos ou de comportamento, ou mais conhecido, né, como autismo. Né? Que hoje em dia a gente tem números que falam que até uma em 50 crianças tem algum distúrbio nesse sentido, TDAH e autismo. Né? Que existe sim, parece que cada vez mais comprovado, isso eu vi nesse congresso, uma correlação com idade paterna avançada. Então, a gente sempre tirou o pai de qualquer responsabilidade, o pai era todo poderoso, porque na fisiologia ele continua produzindo espermatozoides, e então podemos colher espermatozoide com 70, 80, 90 anos. Se tiver uma atividade de coleta, tem as drogas que facilitam a coleta, se não podemos funcionar, mas a gente tem o gameta masculino praticamente eterno. Mas não com a qualidade. Está um aumento desse tipo de situação, e a idade a gente não tem como cravar, mas parece que a partir dos 45 anos, já não é com 60, 70, 80 anos. Então, né? Então, a gente tem dado cada vez mais uma importância à idade paterna, mas isso só para aconselhar, porque a gente não tem métodos diagnósticos ainda claros de autismo, por exemplo, no embrião. Não dá. Só se for alguma coisa genética repetida na família, que não é o que a gente vê por aí. São casos novos. Né? Então, se bateu muito nessa tecla. E também na qualidade de vida. Eu questiono um pouquinho isso, né? Porque a gente tem homens que não têm boa saúde, tem sêmenes, né? que podem gerar crianças normais. Mas, de qualquer forma, existem vários trabalhos, é uma tendência, eu estou falando que eu vi no congresso, né, de associar obesidade, junk food, cigarro, álcool, sedentarismo, estresse, não dormir, um sono reparador, tudo isso, né, influencia na fertilidade, tanto masculina como feminina. Né? Então, isso também foi bastante colocado, né, de coortes europeias, né, onde se avaliou que quem tinha esse tipo de situação que eu falei, né, de obesidade, estresse, noites sono não reparadora, sedentarismo, tudo que a gente sabe que a gente acredita que pelo menos é importante para a saúde mental e para a saúde cardiovascular, também tem uma influência na fertilidade. Né? Então, isso foi muito colocado, né, nesse último congresso europeu de reprodução assistida, agora na primeira semana de julho de 26. Em Londres. Mas você não ficou só em Londres. Bom, mas quase que só em Londres, né? Eu não sou de postar esse tipo de coisa na rede social, eu também não acho que a decisão de escolher um médico, você tem que conhecer até o sapato que ele usa, ou o que ele come, o que ele bebe, o carro que ele anda, onde ele anda, né? Mas, de qualquer forma, né, a gente... como eu fui para Londres, 3 dias antes eu quis conhecer um novo país. Eu já conheço a Escócia, já conheço, né? E que foi o país de Gales, que quase ninguém conhece. É muito pouco falado o país de Gales, né? Então eu fui para Cardiff,
tive a coragem, aí a coragem. Eu não recomendo para todo mundo, mas de alugar um carro não é fácil de guiar, ao contrário, né? E viajei, fui com a minha esposa, então a gente passou 10 dias. Então foi 3 dias no País de Gales e eu também cruzei o Canal da Mancha e passei mais 3 dias, né, em Paris, que é onde eu fiz toda a minha... todo meu estudo, né? Então eu tenho uma ligação afetiva, né? Não sei se por Paris ou pela época que eu estava em Paris, né? Então sempre que eu posso e estar perto, é muito fácil, né? Realmente, você pega um trem em Londres, em 2 horas e meia, você sai do centro de Londres, você chega no centro de Paris em 2 horas e meia, né? Então realmente é uma facilidade, né? Então que foi muito bom. Paris eu fui lá relembrar a baguete, o queijo, o vinho, foie gras, tô falando das minhas, né? E também alguma coisinha para o Ben, né? Para o Benetinho, né? Que a gente, né? Nesse sentido. Mas foram 10 dias muito rápidos, né? E que foi mais ou menos isso que aconteceu nesses 10 dias que eu postei um pouquinho da história. Legal, ótimo, doutor Arthur. Muito obrigada pela sua presença. Até a próxima. Até.